A paz, meus amados irmãos. Eu quero aqui fazer um estudo rápido sobre um assunto, na realidade, o assunto que o Messias ele veio trazer para nós, né? Que quando ele veio e morreu, e depois que quando ele subiu ao céu, ele disse que ia preparar um lugar e voltaria para nos levar. E é sobre este assunto que eu quero falar com vocês: o arrebatamento do povo de Deus, né? E a vinda de Jesus. Eu quero citar alguns versículos e fazer umas análises rápidas. Primeiramente eu quero ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, muitas pessoas acreditam que Jesus ele vai voltar em duas fases, mas isso não é bíblico. Jesus mencionou apenas a segunda vinda. Jamais você encontra na Bíblia falando sobre duas fases, uma fase secreta e outra visível. Até hoje eu só encontrei a segunda vinda visível de Jesus, que diz claramente aqui em Apocalipse que eis que vem com as nuvens e todo olho verá, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até mesmo aqueles soldados que mataram Jesus, eles vão ver a vinda de Jesus, porque a Bíblia nos diz que no final dos tempos, no último dia, quando Jesus viesse, vai acontecer a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos, uns para condenação e o justo para a vida eterna, que é a nossa esperança que nós temos. Eu quero ler um outro versículo aqui que se encontra em Salmos, que também nos fala a respeito da vinda de Jesus visível, que está em Salmos 50, versículo 3, que nos diz assim: Virá o nosso Deus e não se calará, adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Aqui é muito claro, né? Fala que quando ele voltar, ele vai vir adiante dele um fogo que irá consumindo, e haverá grande tormento. Esse fogo que irá consumir é o fogo que vai consumir os ímpios, né, amados? Um outro versículo que chama a atenção e fala muito claramente é em Mateus, onde o próprio Senhor Jesus nos fala da sua vinda, que fica bem claro ao falarmos sobre ele, que no capítulo 24 e versículo 27, a Bíblia nos fala assim, Jesus dizendo: Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que um relâmpago ele é muito inesperado mesmo, né? Mas quando ele vem sem a gente esperar. Mas quando ele vem, você vê o relâmpago. Ele, quando aparece, ele dá aquele estrondo, aparece aqui e some, e aparece lá no outro lado. Então, aqui nós notamos que Jesus está comparando a sua vinda a um relâmpago, que é muito rápido. Realmente a vinda de Jesus é inesperada, é muito rápido, né? E aqui é que fica claro que
assim como um relâmpago vai ser a vinda dele. E assim como nós vemos um relâmpago, nós o veremos também naquele dia. Um outro versículo que eu quero mencionar, meus amados, se encontra em Lucas, capítulo 17, versículo do 24 a seguir. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então aqui está comparando novamente a um relâmpago, que quando ele aparece, ele ilumina toda a extremidade do céu. Quem que não vê um relâmpago alumiando o céu? É impossível você comparar uma vinda de Jesus com um relâmpago e ser secreto, né, amados? Muitas pessoas comparam o arrebatamento de Jesus com um relâmpago, mas sendo secreto, porque acham que o relâmpago ele vem muito rápido, sem esperar, inesperado, né? Mas é uma falta de compreensão imensa, né? Porque nós sabemos aqui que o relâmpago ele é visível, não tem quem não veja. E continuando aqui no versículo 25, no 26, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Frisando nestes versículos aqui, nesse versículo 26, nós vemos que Jesus compara a vinda dele como nos dias que aconteceu o dilúvio na terra, na época de Noé, quando Deus mandou fazer Noé fazer uma arca para que ele pudesse se salvar. Então podemos ver aqui que quando Noé fez a arca, Noé com certeza pregou aquelas pessoas e elas não deram crédito. Como fala no versículo 27, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Continuando. Então, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a tudo. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus compara aqui a vinda dele com a época de Noé, no dilúvio, e também na época que Sodoma e Gomorra foi destruída. Pelo fato do seu pecado ser muito, Deus destruiu aquela cidade. E comparando com o dia da vinda do Senhor, podemos ver que nos dias de Noé as pessoas faziam tudo que queriam, assim como hoje acontece também, né, nos nossos dias, né? Comiam, bebiam, casavam, muitas atrocidades. Hoje nós vemos coisas terríveis acontecer. Pedofilia, muita violência. Nós vemos cada coisa na televisão hoje que, se nós formos ficar vendo, a gente fica meio apavorado, né? Então sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima. E comparando ao dia de Noé, vemos que não houve uma segunda chance aqui. Não, se formos comparar a volta de Jesus como uma volta secreta, comparando com os dias de Noé, não há possibilidade, porque as pessoas que defendem o arrebatamento secreto, elas concordam que haverá uma segunda chance na grande tribulação. E comparando aos dias de Noé, aquelas pessoas que comiam, bebiam, casavam nos casamentos e não deram crédito à pregação de Noé, elas não tiveram segunda chance. Quando Noé entrou na arca com as outras 7 pessoas, seus 3 filhos e as mulheres,
tudo se acabou ali naquele momento. Só o que restou foi Noé e os que estavam na arca com ele, e os animais. Não houve segunda chance. Naquele momento acabou para todos. Não houve segunda chance. Então é impossível você comparar um arrebatamento secreto e depois ter uma segunda chance. Então fica claro aqui que nessa passagem de Noé não há possibilidade de um arrebatamento secreto. Comparando os dias de Ló, também não houve segunda chance para aqueles que morreram na cidade. Somente quem escapou foi Ló e suas 2 filhas. E mesmo assim, a mulher de Ló que acompanhou olhou para trás e mesmo assim foi transformada numa estátua de sal. Não houve salvação para ela. Só quem se salvou foi Ló e suas 2 filhas. Então também é impossível você comparar um arrebatamento secreto comparando aos dias de Ló. Vemos aqui que a volta de Jesus visível é a única forma que pode acontecer, comparando os dias de Noé e Ló. Vamos ler aqui também em Tessalonicenses, onde fala, capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nesse texto aqui, amados, nós vemos que Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar, vai ter um sinal de que é a volta de Cristo. Qual é o sinal? A trombeta de Deus. E os que morreram ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Vemos aqui que vai acontecer um toque de trombeta na volta de Jesus. Que trombeta é essa? Nós vamos ver aqui também em 1 Coríntios, versículo 15 e capítulos 51 a seguir, que nos diz assim, que completa o texto de Tessalonicenses: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olho. Essa passagem aqui de 1 Coríntios 15, 51, que fala que todos seremos transformados, num abrir e fechar de olho. As pessoas que defendem o arrebatamento secreto dizem se tratar de um arrebatamento secreto pelo fato que será num abrir e fechar de olho. Mas o que está dizendo nesse texto aqui, que continuando no 52, fala assim: num abrir e fechar de olho ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que está dizendo nesse texto é que aqueles que morreram em Cristo e as pessoas que ficarem vivas naquele dia vai ser transformada de um corpo carnal corruptível, mortal, para um corpo incorruptível, para obter a vida eterna ante a última trombeta. Então o que está falando aqui não é um arrebatamento num abrir e fechar de olho. Se fala que num abrir e fechar de olho será muito rápido, assim como eles comparam a um arrebatamento secreto como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim como o relâmpago que é visível, então aqui também. E aqui continua falando que é ante a última trombeta. E aqui fala de um mistério. Qual é esse mistério? O mistério é que
aqueles que morreram serão ressuscitados e transformados, e os vivos serão transformados. Esse é o mistério que já está revelando aqui. E vamos analisar esse segredo, esse mistério de Deus também em Apocalipse, que já revela também sobre essa última trombeta, que está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que nos diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Então, que trombeta é aquela que fala em Coríntios, ante a última trombeta? É a sétima trombeta do sétimo anjo que vai ser tocada. Em sequência aqui fala assim, vou ler todo o versículo: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, que é o mistério de Deus, lá de 1 Coríntios 15 e 51 em diante, que fala do mistério os mortos ressuscitarão e serão transformados, e os vivos serão transformados. Lá é o mistério. Aqui fala quando vai ser revelado, ante a última trombeta, que fala em Coríntios, e aqui fala: e quando tocar o sétimo anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então aqui, amados, já se completa, né? Sabemos que essa trombeta é a trombeta do sétimo anjo, que vai ser tocada na grande tribulação. Sabemos que tem, antes dessa última trombeta, contém mais 6 trombetas, que são as trombetas da grande tribulação, que deixaremos para um outro estudo, no outro dia. Então sabemos que não há um arrebatamento secreto, somente visível. Que Deus abençoe os amados. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a cada um. Fique com Deus. Amém.